aí, pessoal? Beleza, beleza? Estamos mais uma vez aqui com Café da Lente. Isso aí. Hoje com um tema diferente, né? Estou aqui com minha prima, irmã. É prima e irmã ao mesmo tempo. Não é que eu errei não, viu? É que ela é dois em um. Na verdade, é até mais do que isso. E hoje o tema é diferente, eu acabei de dizer. E vou dizer o título do tema e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse título. O título é Mãe que Ora. E eu vou deixar para vocês aí, ela vai se apresentar, fala um pouquinho aí do seu nome. Sou Verônica, como o Luciano acabou de falar, sou prima, irmã, e como ele diz muito mais, ele também é muito mais para mim. Mãe que ora é um título que o Senhor Deus me colocou no coração para muitas mães, e cada um que assistir vai pegar a sua porção. Nós estamos vendo aqui, Verônica, que até estou chamando de Verônica, né? Eu chamo ela de Vera. Você, né? Família, minha irmã, minha prima, minha tia, minha mãe, é tudo. Estamos vendo aqui um título muito importante e que chamou a atenção. Por que esse título, Mãe que Ora? Mãe que ora, porque foram muitos livramentos que, através das minhas orações, através de joelho no chão, e que os meus filhos tiveram muitos livramentos, né, e foram muito agraciados, abençoados, e que o Senhor Deus tem tomado comando, controle de tudo na vida deles. Eu gostaria de saber de você quantos filhos, eu sei, né? Mas o pessoal de casa não sabe. É, quantos filhos você tem e como foi a educação dedicada a eles? Eu tive 3 filhos, só que um Jesus guardou aos 28 anos. Por este motivo eu estou aqui, porque agora vai completar 10 anos e que aconteceu que o Senhor Deus guardou meu filho, o primogênito. E são 3 filhos, porque fica registrado para o resto da vida de uma mãe. Já houve um momento que lhe chamou a atenção sobre acontecimentos importantes na vida de um filho? Sim, livramento que aconteceu, mesmo que eu não saiba, mas já aconteceram vários livramentos na vida de cada um deles. E o meu primogênito, quando, como eu falei, o Diogo, ele me contava que enquanto eu estava orando, enquanto eu estava na igreja louvando a Deus na União de Senhoras, ainda morava no Jacintinho, e ali ele chegou e me disse que tinha acontecido um episódio na Jatiuca em que várias pessoas, vários homens, né, tentavam roubar-lhe a bicicleta. E ele estava com a namorada dele no momento, a Renatinha, a qual tenho muito apreço, muita admiração, um sentimento muito forte. E essas pessoas batiam muito nele. E chegou um certo momento em que, nesse dia, era um feriado e até a Polícia Civil estava em greve. Mas enquanto eu louvava, o Senhor Deus deu livramento a ele. E no momento que aconteceu isso, a Polícia Civil, quando passou com o camburão, levou todos, levou todos. Meu filho se apresentou, que ele já era guarda municipal de São Miguel dos Campos, e assim Renata foi também a testemunha, porque ela me contou tudo quanto tinha acontecido, além dele. Então, mãe, vocês nunca deixem de orar pelos seus filhos, porque grande é a bênção, o livramento, e nunca a oração de uma mãe volta vazia. Tem resposta. Eu gostaria de saber, você falou que tinha três filhos, só que aí eu queria saber o seguinte, o nome deles e a idade, infelizmente o Diogo a gente não tem ele vivo, mas se ele tivesse vivo hoje, quantos anos ele teria e os outros dois? Nome e a idade de cada um. Sim. O Vicente, o mais novo,
Ele hoje tem 26 anos, não é? Hoje, graças a Deus, ele tem uma vida, vou dizer, tranquila, graças a Deus. Daniele, ela tem 36 anos, não reside aqui, mas reside em São Paulo. E, graças a Deus, trabalha, também tem sua vida tranquila e abençoada, graças a Deus. E o meu filho, o Diogo, hoje filho de Deus, ele teria hoje entre nós 38 anos. Algum dos seus filhos teve filho? Teve. Daniele. Daniele tem uma filhinha, a minha netinha, que ela tem 21 anos, Anne Caroline, e também reside em São Paulo. Então, vamos voltar ao assunto aqui para. Eu queria falar um pouquinho sobre isso para você expandir aí os seus filhos, né? Que você falou que tinha três, mas não tinha dito o nome. E aí, Sim, para deixar mais claro para o pessoal que está assistindo, não é isso? sim, E vamos voltar para o nosso querido Diogo. Me sim, conta um pouquinho sobre o Diogo. Posso saber como ele era? sim. Diogo, Diogo me traz a vida. Diogo me traz uma recordação muito grande, é um estímulo dia após dia dos estudos, onde ele dizia: amanhã a gente tem que estudar. Para a gente conquistar, a gente tem que guerrear. E ele estudava muito, muito inteligente. Ele é um menino honesto, né? Ele sempre batalhador, guerreiro. E quando ele queria passar no concurso, ele pegava toda a programação e estudava. Sentava e estudava. E eu sempre dizia: meu filho, você é uma enciclopédia ambulante. Porque a todos aqueles que se aproximavam dele, ele sempre estimulava aos estudos. E também nunca deixava sem resposta. Alguém que precisasse dele, que solicitasse uma ajuda, ele nunca saía sem resposta. Ele nasceu e se criou no Jacintinho e próximo a muitas pessoas e que precisava de uma ajuda. E ele estimulava sempre, o aconselhamento dele era os estudos. Tanto é que, devido a tanta honestidade, sinceridade e as verdades que ele sempre apresentava, fizeram com que a inveja, a covardia, tirasse o meu filho de casa, para assim fazer tragédia. É isso. É, Me fale o que aconteceu. Você falou que ele foi guardado por Jesus. E como assim? Explica aí um pouquinho para o pessoal entender. Sim. Quando aconteceu de chamarem o meu filho no portão, meu filho estava estudando para a PM de Aracaju. Era uma segunda-feira, onde no próximo domingo, naquela mesma semana, ele já estava preparado, quanto, tanto físico quanto intelectualmente. E ele continuava estudando, fazendo eh, a correria dele, a corrida dele na praia, perdendo peso, para poder ele fazer o teste físico da PM, porque ele já sabia que iria ser aprovado, pela luta dele, por tudo que ele estava buscando, né? E ele não cessava de estudar. E tanto é que ele, quando chamaram, ele estava com todos os livros, né, cálculos, e deixou ali para atender. E nesse momento eu posso lhe dizer que quando aconteceu de levarem ele, de chamarem ele, de haver de traição, usaram de traição, de covardia, quando chamaram meu filho, eles levaram para um lugar e ali atiraram na nuca dele.
Para uma mãe é a coisa mais terrível. Eu não. Quando eu escutei da minha casa, é como se tivesse acontecendo dentro de casa. Eu não sabia que se tratava do meu filho naquele instante. E quando eu fui olhar, antes de eu sair de casa, uma missionária, ela veio do Rio de Janeiro, e ela falava assim, até antes de chegar na minha casa, ela iria em direção da minha casa, e antes dela chegar até a minha casa, ela disse, olha, dois, Jesus não tem compromisso, mas um, Deus tem compromisso, Jesus tem compromisso. Jesus vai guardar, Jesus vai salvar. E as orações de uma mãe, se a palavra de Deus diz que as orações do justo surtem muitos seus efeitos, imagine de uma mãe que ora incondicionalmente pelo seu filho. Vale a pena uma mãe orar, porque é salvação. E nós, como justos, vivemos na fé. E foi nessa fé que, mesmo assim, eu fui olhar o meu filho naquele lugar, não reconheci. Deus me fez esquecer, bloqueou a minha mente, minha visão. Eu não vi ali o meu filho. Eu vi ali um menino lindo, que eu olhava para ele no chão, e eu olhava para ele e dizia, meu Deus, que menino lindo, que rapaz lindo. O que esse menino veio fazer aqui, meu Deus? O que ele veio fazer aqui? E eu saí dali. As pessoas que me escutavam diziam assim, mas tia Vera, é o Diogo. E eu dizia, não, não é o meu filho. Meu filho já foi socorrido, já foi levado para o HGE. E naquele instante que eu volto, eu já dizia, o inimigo, ele está fazendo ciranda na vida dos jovens. E ele está fazendo com que a terra seja banhada pelo sangue dos jovens. Minha gente, despertem, despertem. Mas eu não entendia o mistério do Senhor Deus ali, porque Deus, se deixasse eu ver que era meu filho, eu enxergar meu filho ali, eu via que poderia ser que eu não tivesse retorno, porque só quem sabe é Deus, que conhece o íntimo, o oculto, o profundo, o escondido. Os mistérios de Deus só Ele entende, só Ele sabe. Me levaram para o HGE. Quando eu cheguei no HGE, no momento, há 10 anos atrás, tinha uma saletinha que ficava o pessoal esperando por resposta dos médicos, resposta de cada um dos seus entes queridos. E eu fiquei ali, no joelho. Eu fui para o joelho clamar. Clamar quer dizer a gente falar em voz alta. E eu clamava. Eu clamava ali, chorava e clamava. E eu não deixava, eu não parava, eu não cessava de clamar. Clamava ao Deus que tudo pode, que a gente fecha os olhos e o Senhor Deus escuta. E quando chegou num certo momento, alguém incomodado para limpar aquele lugar, me tiraram daquele lugar, pediram licença e eu fui clamar na grade, naquelas grades que ficam como uma separação entre o HGE e o asfalto. E ali eu comecei a clamar, nas grades do HGE. E ali o pessoal, mas não pode ficar aqui. E eu não deixava de clamar, eu não cessava de clamar. Momento algum eu deixei de clamar ao Senhor. Mas clamar o quê? Eu clamava que o Senhor Deus, Ele é o Deus do impossível. Do mesmo jeito que Ele fez com Lázaro, Ele poderia fazer com meu filho. Do mesmo jeito que Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Daquele momento, aquele túmulo onde existia uma pedra, Jesus mandou tirar a pedra.
E eu sabia que o Senhor poderia fazer, o Senhor Deus poderia fazer, Jesus poderia fazer o impossível transformar no possível, trazer o meu filho, restaurar as células neurológicas. E ali ele sair restaurado. E ali ele sair curado. Porque com Lázaro foram 4 dias. Lázaro já cheirava mal. A irmã de Lázaro, Marta, dizia: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé, tamanha fé. E era essa fé que eu tinha naquele momento. Eu dizia: Senhor, o Senhor pode restaurar meu filho, o Senhor pode fazer o impossível acontecer. E ali eu continuei clamando. Me tiraram daquela parte da grade e me levaram para a viatura. E aquela viatura onde eu trabalho, no SAMU, Maceió, na sede do SAMU, na central do SAMU eu trabalho. E ali eu fiquei no joelho dentro da viatura. Continuei a clamar, continuei a pedir ao Senhor. Eu dizia sempre: Jesus, o Senhor pode. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode transformar a vida do meu filho, fazer para a tua honra e para a tua glória, para a glorificação do teu santo nome, do teu santo e soberano nome. O Senhor pode fazer do impossível acontecer para que o teu nome venha a ser glorificado na terra. E chegou um momento, depois de 3 horas, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, permitiu meu filho viver 3 horas depois de um tiro na nuca, minha gente. A queima-roupa. E o meu filho foi tratado para depois o Senhor o guardar. E hoje eu posso dizer, assim como Jesus disse a Marta, e disse: ainda que estivesse morto, ele viverá. Ou seja, Lázaro iria viver, mesmo que estivesse morto, ele iria viver. Ou seja, era apenas a passagem, mas a passagem para uma vida eterna com Jesus. A passagem para a luz. Para onde nós lutamos o processo da vida enquanto processo de vida, lutamos para chegar na glória de Deus. Porque este corpo é de Deus, é o templo do Espírito Santo. E o Senhor Deus ali tratou do meu filho. Deus deixou aquele período para que houvesse o tratar do Senhor. E esse tratar do Senhor era a purificação, o perdão, porque Deus é mistério, a gente não entende por que acontecer, por que aquele período teve que acontecer entre a parte que ele estava ali, na área vermelha do HGE, até o momento que o médico disse: não dá mais. Ele já foi guardado. E uma das irmãs, ainda na viatura, me dizia: Verônica, o homem de branco está passeando naquele lugar, na área vermelha. Chegou um momento, e eu continuando a clamar, ainda na viatura, eu estava continuando a clamar, ela dizia: o homem de branco está ao redor do teu filho. Eu digo: amém, Jesus, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E a minha fé era que o Senhor iria ressuscitar o meu filho, tratar, colocar de pé, dar vida ao meu filho. E o Senhor disse: não, ele está voltando para casa. Ele está voltando para a casa de Deus, para a glória de Deus. A ressuscitação, muitas das vezes a gente não entende que a ressuscitação não é para este mundo, porque este mundo não pertence àquele que o Senhor Deus o escolheu.
Chega um momento que o Senhor Deus guarda, é dele. E eu tive que entender isso na dor. E eu tive que compreender e obedecer aos mistérios do Senhor pela dor. E o que mais eu entendi, o que mais eu compreendi é que o Senhor, ele não tem preocupação de como a gente vai. Eu aprendi. Luciana, eu aprendi pela dor que Deus não se preocupa como a gente vai. Ele está preocupado com a nossa alma, ele está preocupado com o nosso espírito. Como a gente vai, o Senhor não está preocupado. Ele está, sim, querer guardar aquele que é dele. Então, enquanto processo de vida, eu aprendi que nós estamos aqui para a gente ministrar a palavra, adorar o Senhor, louvar o Senhor na beleza, na grandeza, no infinito da sua santidade. É isso. Depois do acontecimento, você recorreu à justiça? Não. Eu recorri à justiça de Deus. Eu ainda fui à delegacia, fui naquela central de delegacia que fica em Mangabeiras, mas quando a gente tem a fé, quando a gente pode buscar o Senhor, quando a gente diz, Senhor, o Senhor tudo pode, e o Senhor é o dono da justiça, a gente tem que entregar e confiar. Ele é o Deus que tudo pode. E quando a gente diz assim, Senhor, o Senhor tudo pode. O Senhor é o dono, a palavra do Senhor Deus diz que em Salmos 34, ele diz que é o dono da vingança. Como ele é o dono da vingança, ele é o dono da justiça. Essa parte, vingança, é sinônimo justiça. E quando eu passei a confiar, passei a entregar, passei a dizer, Senhor, se o Senhor é meu juiz, se o Senhor é meu advogado, Jesus é o meu advogado, o Senhor é meu juiz, o Senhor é juiz por excelência, o Senhor pode chegar até aquele lugar, o Senhor sondou, o Senhor sabe, o Senhor estava lá. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Então, o Senhor estava naquele lugar. O Senhor viu tudo, contemplou tudo. E eu creio na tua providência. Eu creio na providência do Senhor. Como Deus vai fazer? A justiça do Senhor tem que imperar. Qual a idade que ele tinha nessa época do acontecimento? Tinha 28 anos. Tinha 28 anos e já tinha uma edificação de vida muito forte. Muito forte. E ele tinha 28 anos quando aconteceu. E hoje está Sim. fazendo quanto tempo já? Está quantos anos o acontecido? No dia 10 deste mês, nesta próxima semana, hoje 10 de fevereiro, Fevereiro. 10 de fevereiro 2024, de 2024. 10 anos. Faz Irá 10 fazer anos. 10 anos. Então, são muitas dores, né? Muitas dores. Muitas dores. Há uma esperança em mim em que eu preciso ver a resposta de Deus à minha fé. E a minha fé pode haver na resposta a salvação, pode haver mudança, como pode haver uma passagem que o Senhor Deus possa, assim, providenciar. Pode providenciar. Você disse que tem um versículo para ler para a gente aí. Sim. E assim, por incrível, esta Bíblia É. é a Bíblia que eu tinha presenteado ao meu filho. Eu tinha colocado uma dedicatória e eu hoje ando com esta Bíblia. Para onde eu vou é a minha Bíblia. É esta Bíblia que eu vou Com essa e Bíblia aí levo. você tinha presenteado o Diogo. Isso. E até eu tinha colocado.
Ao meu filho que antes, filho do Senhor, Deus soberano, Rei, e tudo pode, este caminho para que seja percorrido com amor e discernimento, e assim ser sempre instrumento e vaso quebrável e precioso nas mãos do Senhor. De sua manhinha, coloquei a data 5/2/2011. Em 2014 aconteceu. 2014. Mãe era como ele lhe chamava, né? Manhinha. Os meus 3 filhos me chamam Manhinha. E eu tenho aqui, são duas partes, são histórias da palavra do Senhor, que para que seja contada hoje, ministrada hoje a palavra do Senhor, tudo aconteceu na íntegra, é real, é verdadeiro, e que serve de eficácia, edificação de vidas e salvação, a palavra que exorta, que trata, que cura, que alegra corações, que salva, que trata e leva aos céus. E assim, e que transforma e que liberta. É a palavra de Deus. E diz em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 23, e fala sobre a filha de Jairo. E que diz assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos, para que sare e viva. Versículo 35 diz: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Ou seja, a filha de Jairo estava morta, mas Jesus, momento algum, referiu que ela estava morta. Ela estava dormindo para Jesus. Crê tão somente. Ou seja, confie tão somente. A mensagem de hoje é a confiança para que haja salvação, renovo, libertação, a cura daquilo que é impossível a gente acreditar. É impossível aos nossos olhos que aconteça. Mas Jesus é o Deus Filho do impossível. Ele faz o possível acontecer para que o nome dele venha a ser glorificado na terra. No versículo 38 diz assim: E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória a Deus. E diz assim, que eles riam, no versículo 40, e diz assim: riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Momento algum, o Senhor disse que ela estava morta, ela estava deitada. Verdade. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, todos aqueles assombraram. Creio eu que alguém, neste momento, pode ter um sonho que esteja acabado. Pode ter um plano que esteja acabado. Pode ter um plano que muitas das vezes está ali e não tem jeito. Meu sonho acabou. Meus planos acabaram. Mas Jesus é o Deus que eu conheço, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus que eu conheço, Luciano, que nós conhecemos. E temos o testemunho vivo de que um dia que o meu filho foi guardado, pessoa que eu não conhecia. Olha o mistério de Deus. Pessoa que eu não conhecia e chegaram para mim. E chegaram para mim e dizia:
Verônica, irmã Verônica, o teu filho, ele não morreu. Ele vive na vida eterna com Jesus. Jesus guardou. Olha o mistério. Seja feliz, porque Jesus guardou. É uma mensagem pesada para você absorver, né? Aí nesse sentido aí você tem que ter muita fé para aceitar Muita essa fé. palavra, né? Porque em algum momento, não sei se for o seu caso, mas em algum momento a gente, eu digo a gente porque eu generalizo, né? A Hum, gente pensa, por que foi meu filho? Né? Por que você deixou, né? Você acontecer. deixou ele acontecer, você deixou ele morrer? Porque, né? Aí fica esse monte de porquê na cabeça. De qualquer forma, tem um momento que vem esses porquê na cabeça. Bem, Mas é o porquê do impacto da situação. E naquele momento ali você vai aos poucos eu digo muito pouco e lento, entendendo o motivo, né? Que provavelmente não poderia ter sido daquela forma, né? A gente não quer nunca que acontecesse, não queria nunca que acontecesse, mas depois que acontece, a gente só tem uma pessoa, a gente chama de pessoa pelo é, jeito de falar, né? Só tem uma sim, pessoa para a gente recorrer, né? sim, Que é Deus, né? sim, E no momento que você recorre a Deus, você começa a rezar, a querer entender, se perguntando o porquê, qual foi o motivo. E de repente, alguém, né? Como você acabou de falar, chega para você e dá uma mensagem a você, porque aquela mensagem que a pessoa lhe deu foi você que perguntou a ele no seu íntimo, no seu cantinho. Ele não tinha como de repente aparecer no quarto, na sala, não sei onde você estava, e lhe dar essa resposta. Ele usou alguma pessoa por perto, como você acabou de dizer, que nem conhecia, e ela chegou, foi responder a você, foi lhe dar a resposta de uma pergunta que você fez a ele sozinha, caladinha ali no seu cantinho. Só você sim, sabia o que tinha perguntado a ele, e ele arrumou um jeito de lhe sim. responder. Na minha teoria foi assim, você sentiu que foi nesse formato? É, eu senti, em parte sim, desculpa até lhe dizer, em parte sim, Uhum, mas sempre Deus, ele me toca dizendo o para quê. uhum, Para que aconteceu isso? uhum, E eu, muitas das vezes eu perguntei, Senhor, por que o meu filho? Por que assim, dessa forma? Eu não tive nem a oportunidade de me despedir, né? Eu não tive nem a oportunidade de colocar ele no braço, de beijar, de abraçar, de me despedir, de conversar, dizer, filho, amanhã está aqui. Eu não tive a oportunidade, porque até o momento que eu fui olhar, o Senhor Deus como me bloqueasse a memória, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do nosso íntimo, da nossa capacidade. E aí, Ele é o único que sabe que pode todas as coisas. Ele que é o dono da vida, né? E aí, Ele me fala sempre que não o porquê, que eu não perguntasse mais o porquê, mas para quê? Senhor, para quê? Porque existe o processo para chegar ao propósito. E a gente tem que passar pelo processo para chegar ao propósito. com E certeza. que a gente não sabe assim, o que é que a gente pode passar para chegar ao propósito que Deus quer que a gente chegue, né? Então, é um mistério muito grande, infinito, porque Deus sabe de cada um como tratar.
Ele trata a mim de uma forma, trata você de uma forma, trata cada pessoa de uma forma. E a mãe, ela não pode jamais, eu sempre toco nesse quesito, nessa parte muito importante, porque é incondicional, é um amor incondicional. A mãe que ora, eu não digo uma mãe, porque não é uma mãe, não é uma qualquer, não, mas a mãe que ora, ela tem resposta. A mãe que dobra seus joelhos no chão, a hora que for, seja madrugada, seja o momento que for, dobre o seu joelho, clame pelos seus filhos, porque o livramento, as bênçãos, a vitória, o sucesso, enquanto terra, acontece. Mas chegando o tempo de Deus, quem guarda é Deus. A mãe que ora, quem guarda é Deus. No momento que a pessoa foi falar com você, foi dizer a você que Deus guardou, que eu lembro que uma vez você falou para mim que a pessoa disse assim, já era dele, uma frase, não lembro Sim, exatamente. Ele não tomou de você, ele levou de volta, isso. né? No momento que a pessoa, depois você explica melhor a frase, como foi, que eu lembro dos detalhes. Não lembro da frase exata, mas lembro de algum detalhezinho. Quando você ouviu essa mensagem, você vai dizer ela de novo aí, você se sentiu mais aliviada ou inculcou mais, ficou mais pensativa, mais... Como foi a sua reação depois que a pessoa chegou para você, que você falou a mim que era uma pessoa que você nem conhecia, não sabia quem era, e de repente ela tocou em você e disse: o seu filho, Jesus levou, que não era seu filho. Eu não lembro da frase. Como foi a frase que a mulher falou? É, é, primeiro, quando aconteceu, até houve dentro de mim, depois que eu saí daquela cena, depois que eu voltei para casa, depois que aconteceu tudo. Então, Deus foi me dando refrigério. Algo que dentro de mim eu estava em paz. Inexplicável. Eu não sei explicar. Não, mesmo que eu quisesse me desesperar, o Senhor Deus não deixou. Houve uma paz inexplicável, um refrigério. É chamado refrigério quando pode o mundo cair, mas Deus é conosco. E momento algum houve desespero. Houve o momento em que ele estava na área vermelha e eu clamei, 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 chorava, chorava, porque eu queria ver o milagre de Deus naquele instante. Mas depois, é como tudo aconteceu, Deus me deu esse refrigério, que é inexplicável. E aí, passado o tempo, depois que alguém chegou para mim, então outra pessoa também chegou para mim e disse, outra irmã, e disse assim: irmã, o seu filho, Jesus guardou. Ele trouxe de volta para casa, porque o seu filho é filho de Deus. Então ele guardou para ele. E o que era para acontecer foi ser seu filho, você conhecer, cuidar, mas era de Deus. Ele que guardou, ele que levou de volta, porque ele não é tão somente o seu filho, ele agora é filho do Deus Altíssimo. E com aquilo eu foi uma paz inexplicável. Uma paz, Luciana, inexplicável. Teve algum momento que você
chamou por ele achando que ele estava em casa e tal? Ou teve algum momento que você estava esperando ele chegar e deu aquele plim? Muito. Eu já escutei a voz do meu filho, que ele dizia assim, quando ele chegava lá em casa, ele dizia, manhã, aquela voz meio rouca. Aí eu corria para atender meu filho. E a gente se abraçava, ele me cheirava, me beijava. É muito carinhoso, É, muito carinhoso. E ele dizia assim: oi, Cilis, minha manhinha. É impossível a gente não sentir tamanha falta. Quem verdadeiramente amou meu filho sente, dói até hoje e sempre vai sentir. Você, tio, né? Você é um tio maravilhoso que ele sempre te respeitou, sempre te amou, não sei. quando te abraçava, quando falava em Luciano, nossa, os olhos brilhavam. Um respeito imenso, uma consideração fora do comum. E um carinho, sempre carinhoso. A assistência dele, meu Deus. Então, isso faz muita falta. Eu procuro muitas das vezes meu filho, sempre. Isso acontece sempre. E não encontro. É uma falta Mesmo, muito mesmo, grande. mesmo você estando nessa casa que você está agora nova, que ele não frequentava, não Sim, chegou a conhecer, sim. tem algum momento ali você ainda hoje pensa que ele vai chegar? Aconteceu várias vezes assim, porque ele já conhecia, não a casa, mas ele conhecia o terreno. Já existiu o terreno. Já existia o terreno. E ele dizia: mãe, eu vou começar a construir. E o sonho dele era construir ali, mas não deu. Eu achei que aquele terreno você ter comprado depois do acontecido. É, não, Já foi tinha. antes, foi. É. Foi em 2000 que eu comprei, 2009. 2014 aconteceu. 5 anos depois. E ele já fazia planos para construir ali, para morar lá, para a gente estar juntos, estarmos juntos. E assim, eu procuro sempre, porque eu sempre digo assim, eu construí um castelo dentro de mim. Além do conforto de Deus, eu tenho sempre esse pensamento, eu construí um castelo dentro de mim que esse meu filho faz morada. Meu filho faz morada. E a gente sempre, eu sempre estou assim, em contato com Deus, e eu sempre peço ao Senhor para dar um abraço no meu filho. Sempre. Senhor, dá um abraço no meu filho. Eu sei que o Senhor é pai. Cuida dele, porque eu não posso mais cuidar. E é uma constante. E é um amor incondicional para os 3 filhos, né? Que o Senhor Deus colocou na minha vida, me deu. É um amor incondicional, independente. Eu peço, aproveitando esse espaço, esse momento tão rico, ímpar, falar com as mães que não deixe, não cesse de orar pelos seus filhos. Não cesse. Ah, porque meu filho faz isso, porque minha filha faz aquilo, porque diz isso, porque diz aquilo. Não olheis, porque muitas das vezes o inimigo ele só quer uma brecha para que a mãe abandone seu filho, ou o pai mesmo abandone seu filho e entregue ao mundo, e o mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. Então, se o mundo é do maligno, traga seu filho para a presença de Deus. Busque
através das orações. E com certeza, Deus contempla a oração de cada mãe, de cada pai. E assim vai fazer o trabalhar dele, porque o trabalhar não é meu, não é teu, mas é do Senhor. E ele contempla cada oração e ele vai dar resposta. Tenha certeza que o Deus vivo, ele dá resposta a cada um de nós. E assim, o... já estamos chegando no fim e eu queria deixar assim, não é uma mensagem, é um... Não deixa de ser mensagem, né? Uma frase pequena assim, não desista do seu filho. Sim, Essa mensagem, não desista do seu filho, ela tem vários fatores, né? Vários lados para você enxergar. Tem a criança, vamos falar, criança ou adolescente, não importa, é o seu sim, filho, sim, que é uma pessoa boa, que não fuma, que não bebe, que não bagunça e tal, mas não gosta de estudar. Aí, uma coisa bem normal, bem simples. Aí não desista do seu filho. Isso já entra em ação, porque você não pode desistir do seu filho porque ele não quer estudar. Fique do lado dele, tente você fazer a lição junto com ele, e aí é um fator. Tem o outro lado da parte ruim, coisas que aprende lá fora, que a gente não ensina em casa. Aí você diz, ah, mas aí eu não tenho nada a ver, porque ele quem quis, ele que procurou. Aí você só vai piorar a situação dele. Não desista do seu filho. isso, Esteja do lado do seu filho, sim, tentando sempre puxar ele para o lado do bem. isso, Uma das coisas boas para você fazer com seu filho é marcar um dia da semana e você rezar junto com o seu filho, a sua esposa, ou a esposa rezar, chamar o marido e o filho sim, e rezar juntos, né? Não é, ah, não, mas ele reza no quarto dele, ele vai dormir. Então, é uma coisa simples, mas que você vai unir e vai automaticamente, aos poucos, se ele não gostar, ou se a mulher não gostar, ou se o marido não gosta, às vezes acontece, não é toda casa. sim, Mas em algumas casas vai é, acontecer de um deles não querer, não gostar, achar que é uma besteira. Mas isso aí, você fazendo isso, você vai unir a sua família de uma forma que vai criar uma trança, né? A gente chama trança de três fitas, que nesse caso, dependendo do tamanho da sua família, se for três pessoas, vão ser quatro. A trança de quatro fitas, né? hum, Porque uma delas é Jesus. sim, Ao ponto que você está ali lendo a Bíblia, qualquer trecho da Bíblia, não vá se preocupar em saber, ah, eu não sei por onde começar, não sei como é que eu leio a Bíblia. Abra, onde ela cair, você vai ler, escolher qualquer parte ali e vai ler. Aquilo ali vai acostumando, é criando hábito. E queira sempre seu filho do seu lado. Aproveite o momento com seu filho, independente do qual seja o momento. Seja brincando, seja estudando, seja para viajar, assistir um filme, não importa, não queira saber o tamanho da, do momento que você vai aproveitar com seu filho. Se você ficar pensando, ah, não, eu não vou nada sair com meu filho é porque, exemplo, né? hum, Você vai pensar assim, eu queria viajar com meu filho, mas o amiguinho dele foi com a família de lá, foi para fora do estado, vou falar o nome não. Foi fora do estado, foi para outro estado, eu não posso ir também, eu não vou para canto nenhum. Você está perdendo a oportunidade de estar com seu filho na praça do outro lado da rua. Esqueça de viver a vida dos outros. Viva a isso, sua vida. Se você não pode ir para outro estado, mas você pode atravessar a rua e ir para uma praça. Pega na mão do seu filho e vai jogar bola na praça. O que o seu filho quer é estar perto de pertinho, alguém. Esse alguém é o pai e a mãe, que é onde ele vai ter mais confiança, onde ele vai ter credibilidade
e ao mesmo tempo você está aproveitando os momentos de desenvolvimento dele e ele vai, independente de qualquer coisa, os filhos se espelham na gente. Verdade. Não importa o que a gente faça, a gente é o herói dos meninos. Até Verdade. ele chegar numa idade que ele vai dizer assim, ah, eu pensava que meu pai sabia tanto. Uhum. E ele vai chegar um momento que ele vai saber mais do que a gente, ou pensar que sabe mais do que a gente, e vai olhar pra gente e vai dizer, meu pai, eu pensava que ele, tudo ele sabia, de tudo ele, porque eu pensei isso do meu pai, né? Não que ele não era, meu pai era muito inteligente ao ponto de muita gente pedir pra ele parar de falar, parar de soltar ideia à vontade, que seja, né? Mas hoje, assim, a gente quando fica adulto, a gente vê que não é tão maior do que a gente quando a gente era criança, né? Porque Sim, quando a gente é criança, a gente acha que qualquer pergunta que a gente fizer aos pais da gente, ele vai responder na lata. é verdade. Mas na verdade não é, né? Porque a gente não sabe de tudo. É, Mas na cabecinha dele, é. ele acha que a gente sabe de tudo. Então, E o super-herói. se ele pensa isso de você, seja o melhor que você puder para o seu filho, né? Porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Verdade. Pois é, vamos ficando por aqui. É. Vou agradecer a você, mas antes da gente encerrar, vou fazer um cafezinho aqui. Eu que agradeço, E eu vou Luciano. deixar você falando um pouco aí, que eu sei que você quer falar mais alguma coisa, né? Aí pra gente encerrar, a Vera vai falar mais um pouquinho, enquanto isso eu vou fazendo café na lente, tanto para mim como para ela. Ô, delícia. É, o que eu quero deixar também é tudo que Luciano falou é um privilégio para muitos pais, né? Eu falo pai, mãe, família. Aproveitar cada instante e deixar que Deus tome o comando, o controle da vida da família, de cada um. Porque quando a gente coloca Deus no comando e no controle das nossas vidas, só o melhor. Deus sabe o que é o melhor dos melhores para cada um de nós. E como eu sempre, eu olho muito o lado espiritual, pela experiência de vida, que muitas das vezes a gente, nossa, se for pela carne, for pelo mundo, a parte material, física, a gente sofre. Mas quando a gente coloca o nosso fardo nas mãos do Senhor e a gente confia, entrega, quando a gente entrega, a gente confia. Então a gente tem resposta. A gente tem resposta. E a resposta é a melhor. É a melhor parte das nossas orações. Porque a gente clama e a gente sabe que aquilo que é muitas das vezes impossível, o Senhor Deus faz. Faz para que o nome dele venha a ser glorificado na terra. Não é a glória para a gente, mas é a glória para Deus. Então, É pessoal, isso. essa doada que tá saindo aí no som, para vocês é o café da lente, né? Café gostoso, viu? E a gente vai tomar um café aqui, vai brindar É café. isso. E eu fico muito feliz em poder conversar um pouco com você sobre esse assunto. Mas assim, eu não quis me aprofundar porque eu tenho muita história com ele. E me emociona. Eu preferi deixar para não perguntar e nem entrar em detalhe. Porque ele Eu era o sei. nosso Diogo. É. Não vou contar assunto dele não, que já estou enchendo os olhos de lágrimas. Oxi. Já queria o açúcar? Ver se eu Vou troco de só um assunto aqui para não pouquinho. chorar. É, eu sei, Luciano, porque não é fácil. Quem viveu o Diogo conhece quem verdadeiramente é o Diogo. Quem verdadeiramente ele que tão carinhoso, tão menino homem. E
E assim sabe a preciosidade de quem estamos falando. Porque eu fui inquietada hoje. 10 anos irá acontecer, completar. Por que eu fui inquietada? Para que houvesse essa conversa em homenagem ao meu filho, que hoje, filho de Deus, né? Por um amor muito grande, infinito, incondicional. E estamos aqui. E eu escolhi Luciano, porque eu sei do amor que ele tem pelo meu filho. Eu escolhi o meu irmão porque ele vivenciou a vida do Diogo. Experiências, eventos, momentos maravilhosos. E que ficam muito registrado, cravado na nossa mente e no nosso coração, na nossa vida. No momento que eu falei, aproveite seus filhos, é que eu lembrei do Diogo. Eu joguei muita bola com ele quando ele era pequenininho. Eu era pequeno, eu era criança. É, Mas eu não perdi um momento, não porque eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje de aproveitar. Mas eu aproveitava sem saber. é, Eu não tinha uma brecha, eu morava a aproximadamente uns 3 ou 4 quilômetros. E eu isso. saía de pé para ir lá brincar com ele. Brincava, passava 1 hora, 1, 2 horas brincando e voltava para casa de novo. E Verdade, era só todo dia isso. verdade. Até que eu ganhei uma bicicleta. Aí comecei a ir de bicicleta para lá. E eu ia muito, muito, não era pouco não. Eu acho que na minha cabeça eu ia todo dia. Eu não sei se eu ia todo dia, mas na minha cabeça eu acho que eu ia todo dia. Porque eu brincava muito com ele. E eu tinha ele como um filho, um irmão, não sei nem dizer, porque É, dos meninos da nossa família, daquela faixa etária, nasceram 2 homens, o Joabe e o Diogo. Só que o Joabe, ele não ficava muito próximo a mim. Ele morava num bairro mais afastado. Tem que pegar um ônibus e tal. E o Diogo morava muito pertinho. E eu sou muito apegado à criança, desde criança. E eu ia muito pra lá, brincar com o Diogo, tal, tal, tal. É por isso que eu falei nesse sistema de aproveite bem seu filho, porque a gente não sabe o dia da manhã. Eu brinquei muito com ele, aproveitei muito, curti muito. A gente brincava muito, eu e ele. Eu ensinei muita presepada a ele, ensinei muita maloqueiragem. Brincava demais. Eu era criança mais velho do que ele, não lembro a diferença de idade, mas a gente brincou muito, muito mesmo. Inclusive, quando ele ficou de maior e tal, começou a namorar e vinha me contar as histórias, e a gente ria muito e eu ficava insultando ele para ele contar as histórias, né? E eu já pulei logo pelo adulto, né? Para não para encontrar a conversa. Já tem muita hum, história de adolescente, por aí vai. Mas enfim, ele era de um jeito. Vou contar só um episódio aqui rapidão. De repente chega Diogo na porta da minha casa. Quer dizer, eu não sabia quem era, né? Bateram na porta. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, quem é? Aí ele, sou eu, Lu, abre aqui. Eu digo, poxa, o Arapiraca, ele morava em Maceió. Abri a porta. Poxa, meu irmão, tu por aqui, fui lá, abracei ele, não sei o quê. E tá aí o cara da van, tava lá, ele veio numa van, no transporte, né? Coletivo de Maceió para Arapiraca. Ele veio pra cá, coisa, tá, cadê a bolsa? Tal, eu disse, não, eu tenho que pagar o cara da van, vim, não tenho dinheiro não. Oh, Aí eu olhei pra Jesus. ele e disse, tá, filho da mãe, veio-se embora para Hum. Arapiraca. Olha a intimidade que a gente tinha, pra você ter noção, né? Isso eu tô mostrando a intimidade que eu tinha com ele e ele comigo. Ele veio Oh, de meu Deus. Maceió para Arapiraca, sem me avisar e sem dinheiro. Oh. Botou o cara da van para levar ele na porta lá de casa. E olha, paga ele aqui, que eu tô sem dinheiro. A confiança que ele Aí, sabia que assim, você eu ia tô mostrando, assim, resolver. a credibilidade que ele tinha comigo, né? Isso. E vice-versa, porque, assim, se você não tem intimidade com uma pessoa, você não vai fazer isso nunca, É, né? Se você não tem aquele que eu falei antes um pouco, aquela confiança na pessoa, que ele é o seu super-herói, seu, né? Ele tinha um pouco dessa visão comigo. Ele é, confiava em mim, ele sabia que podia contar comigo. Ele deu essa viagem sem avisar nada, chegou lá de repente. é. À noite. Olha,
À noite cedo, mas era à noite, às 7 horas, eu acho. Aí, olha, paga aí, cara da van. Tem dinheiro não. Meu Deus. Eu achei interessante a Uhum. confiança dele, né? É, muito. Mas eu chamei ele de doido aí. Tu é doido, é bicho? E se eu não tivesse em casa? Aí ele, eita, era mesmo. Eu não falei se eu não tivesse o dinheiro, né? Porque se eu não tivesse o dinheiro, mas eu tivesse em casa, eu tinha como arrumar. Ia com o Hum. vizinho, com o outro, dava um jeito, falava com o cara da van, né? Vem aqui amanhã e tal. Mas se eu não tivesse em casa? Ele não tinha mais ninguém aqui em Arapiraca. Mas enfim, vamos brindar aqui que a história dele tem muitas. É, Muitas e eu começo a me lembrar das histórias boas e dá vontade de chorar. é verdade. Para vocês aí, café na lente É, e histórias emocionantes. E se a gente for conversar no lugar de rir, a gente vai chorar com riso por cima do choro. é verdade. Eu convido a todos a tomar este café gostoso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Delícia. O nome do meu filho, Filho de Deus, qual Jesus guardou, é Diogo Fernando dos Santos Barbosa. Nasceu no dia 6 de dezembro de 1985 e o Senhor Deus guardou no dia 10 de fevereiro de 2014 e tinha 28 anos. Eu vou deixar uma mensagem da palavra do Senhor em Salmos 91, verso 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém?